investir é apostar em sua chance pra vencer. A hora e a vez do empreendedor. Sonhar, trabalhar, querendo crescer, acreditando sempre em você. Lutar pelo seu ideal, criar oportunidades no seu potencial, na sua capacidade. A hora e a vez do empreendedor. Dicas para o empreendedor. Entrevistas, uma história de sucesso. A hora e a vez do empreendedor. Olá, começamos mais um programa, A Hora e a Vez do Empreendedor, aqui pela sua rádio difusora 850 AM e também pela Mundi TV, canal 10 da VerTV, a TV onde você se vê. Eu já começo o programa aqui mandando um grande abraço para o meu amigo de bancada, e você já sabe quem é, né? Alessandro Almeida. Tudo bom, Alessandro? Tudo bem, Edivaldo. Mandar um abraço também para você que nos acompanha pela rádio difusora 850 AM e você que está nos vendo pela VerTV, canal 10, Mundi TV, a TV onde você se vê. Edivaldo, hoje mais um bate-papo, né? Alessandro, falar nisso, como é que está o nosso amigo Bruno, lá do terno.com, hein? A loja lá do terno.com está alugando bastante terno, Edivaldo. E você que quer alugar o seu terno, recomendo terno.com, do nosso amigo Bruno Rangel, que fica ali na rua 13 de maio, número 116, próximo à Secretaria de Fazenda. Lá tem terno, tem blazer, tem o que mais? Fraque, meio fraque. Gravata. Gravata, sapato, meia, cinto. Até carro tem, né? Tem carro executivo, tem de tudo lá. Tá bom. E por falar nisso, hoje esse terno aí, rapaz, ele vem preparado para você, né? Ficou muito bom, hein? Ficou. Isso aí também. É ficou verdade, bem legal. O meu também é lá, o nosso grande parceiro lá do terno.com. Mandar um abraço, sabe para quem? Para Maninho da Baixada. Teve comigo outro dia, falou de manda um abraço para mim que eu tô sempre ligado com você, Maninho do Jornal da Baixada. Maninho, grande abraço, obrigado aí pela audiência e pelo carinho também, tá? Alessandro, como eu falei hoje, daqui a pouquinho nós vamos ter um papo muito bom com Adelfran Lacerda, mais conhecido como Lacerda. Como eu te falei, ele é jornalista, advogado, mestre em planejamento e gestão de cidade. Vai ser muito legal o papo hoje. Mas hoje eu preparei, Alessandro, o blog, o tema de hoje. E você pode acompanhar o blog do Givago Faria, que é muito fácil. Digite aí agora, blog do Givago Faria, tudo junto.com.br. E eu tenho que falar que Givago é com J, porque com G é genérico. É isso mesmo, Alessandro. E o tema de hoje são os 10 inimigos do empreendedor. Você sabia que o empreendedor ele tem vários inimigos, né? Mas eu separei os 10 assim, que eu acho que são os principais. Que vai mexer com eles. Os arqui-inimigos do empreendedor. Sabe quais são? Alguns eu sei. Alguns eu sei que você sabe, é verdade. Mas eu posso dizer o seguinte, que há algum tempo eu elaborei uma lista de inimigos do empreendedor. Alguns leitores, querendo conhecer melhor seus adversários, me pediram para que fizesse uma outra lista. Então, está aí. Conheça agora 10 fatores que podem atrapalhar o seu sucesso. Um deles, ansiedade, preguiça, medo, orgulho, afobação, desânimo, incredulidade, pessimismo, indisciplina e teimosia. Eu vou falar rapidamente cada um deles. Ansiedade. O empreendedor deve se agarrar à paciência para abraçar o sucesso. A ansiedade corrói toda e qualquer ideia. Não tente ir rápido demais. Todo negócio necessita de tempo para amadurecer. A preguiça. Não basta ter ideias, é preciso pô-las em prática. O trabalho pesado, seja lá qual for, é inevitável para aqueles que desejam crescer. Não fuja de suas obrigações. E o medo? O empreendedor até pode se assustar com as adversidades, Alessandro, mas nunca deve ser paralisado por elas. Verdade. Sentir medo é normal, não é? Muito normal. E até certo ponto, saudável. Esse medo, porém, não pode te impedir de prosseguir. Orgulho. Ninguém chega sozinho ao sucesso. Um empreendedor não deve ter vergonha de pedir ajuda e aconselhamento. Tampouco desprezar o exemplo deixado pelas outras pessoas. Não esnobe nenhum companheiro de caminhada. A afobação. Faltam mais 5, hein, pessoal? A afobação. Decisões erradas podem destruir um empreendimento. Todo empreendedor deve refletir antes de agir. Não permita que uma vitória ao longo prazo seja destruída pela tolice de um momento. O desânimo.
Um empreendedor abatido é anulado por si mesmo. Ante as dificuldades, ele sempre deve manter um sorriso no rosto. Não desanime nunca. Podemos perder qualquer coisa, menos a perseverança. A incredulidade, a mentalidade que tem muitas pessoas que dizem para si mesmo, isso não é para mim. Qual outra frase muito comum, Alessandro? Eu não consigo. É muita areia pro meu caminhão. Quem sou eu? Quem sou eu? Não é? Sou tão pequenininho. Sou tão pequenininho. Naturalmente, isso é uma forma de humildade, de demonstração de humildade, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa muito maléfica para a pessoa, porque ela acaba dizendo para ela mesma que ela não consegue. Ela está se diminuindo. Não é? Afunda qualquer empreendimento com essas palavras. Todo empreendedor precisa crer que é possível crescer e mudar. Pessimismo, sem esperança, o empreendedor é como uma planta sem raiz. Combata os pensamentos negativos, transformando sua mente num campo de batalha. Indisciplina é a nona. O empreendedor nunca deve perder de vista seu compromisso com a excelência. A indisciplina é um constante atraso na vida dos que querem avançar. E o 10º inimigo do empreendedor é a teimosia. Este inimigo é tão poderoso que precisa ser mencionado por último, Alessandro. O tal da teimosia. Esse sujeito não é fácil, a teimosia, né? Não insista em continuar numa mesma rota, caso essa esteja te guiando a locais errados. Esteja sempre pronto para admitir estar errado e mudar de direção. E faça isso logo, imediatamente. Alessandro Almeida, quem quiser acessar esse blog, nosso blog lá, o Givago Faria, como é que faz? Só você acessar o blog do Givago Faria, givagofariatudojunto.com.br, lembrando que Givago é com J, porque com G é genérico. Muito bem. Agora, Alessandro, nós vamos para os comerciais. E quem quiser, que está nos ouvindo agora, tem a sua empresa, tem o seu negócio, de repente quer estar conosco aqui, junto com os parceiros que já estão aqui conosco. Inclusive, eu quero agradecer a todos os parceiros que fazem com que esse programa se mantenha no ar, cada dia mais buscando, inclusive aqui no programa, nós temos buscado a qualidade, a excelência aqui no programa, com os parceiros que nós trazemos, com as pessoas que vêm aqui. E você vai ver hoje, no papo de hoje, você vai ver que as pessoas que nós temos trazido aqui, eu particularmente vou aprender, estou aprendendo, e é importante que nós possamos compartilhar essas ideias. Então você também pode fazer parte do programa A Hora e a Vez do Empreendedor. De que maneira, Alessandro? Muito fácil, é só você ligar para o telefone 9952-1640. Vou repetir, 9952-1640. Você liga que nós retornaremos para você. Então tá bom. Então, Alessandro, agora nós vamos para os comerciais. Na sequência, nós vamos trazer aqui o nosso amigo Lacerda, ele que é assessor de comunicação da Água da Paraíba, mas além de ser assessor, ele é jornalista, advogado, rapaz, ele é um monte de coisa. Viu? Mais o quê? Mais o quê? Você vai ver o papo maravilhoso que vai ser hoje, tá bom? Então vamos e voltamos. A hora e a vez do empreendedor. A FL Home disponibiliza para você um showroom do que há de mais moderno e luxuoso no mercado. Móveis imponentes de excelentes marcas, arranjos, cristais boêmia, porcelana chinesa, tapetes e muito mais. Venha fazer sua lista de casamento, escolher seu presente e realizar seu sonho. Aqui você encontra profissionais qualificados que terão um imenso prazer em atendê-lo. A FL Home aguarda sua visita. Rua João Pessoa, 93, Centro. Homem de verdade não bate mulher. Homem de verdade não bate mulher.
Homem de verdade não bate mulher. Homem de verdade não bate mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Está procurando um produto com preço e qualidade? Não perca o seu tempo. A Implemáquinas tem tudo o que você precisa para você que está construindo ou quer montar o seu próprio negócio. Ferramentas em geral, motores a gasolina, roçadeiras, máquina de solda, compressores, lavadora de alta pressão e betoneiras em promoção. As melhores marcas, o melhor preço e o pagamento facilitado você só encontra na Implemáquinas. Avenida 15 de Novembro, 95, próxima Ponte Rosinha. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Vai ter um nocaute nas drogas. Vai ter um nocaute nas drogas. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A FL Home disponibiliza para você um showroom do que há de mais moderno e luxuoso no mercado. Móveis imponentes de excelentes marcas, arranjos, cristais boêmia, porcelana chinesa, tapetes e muito mais. Venha fazer sua lista de casamento, escolher seu presente e realizar seu sonho. Aqui você encontra profissionais qualificados que terão um imenso prazer em atendê-lo. A FL Home aguarda sua visita. Rua João Pessoa, 93, Centro. Do empreendedor. Muito bem, voltamos aqui com o programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Hoje trazendo um grande amigo, uma pessoa altamente experiente nas áreas de jornalismo, advogado, mestre em planejamento e gestão de cidades, Adelfran Lacerda. Hoje ele ocupa uma cadeira importante lá na Água do Paraíba, uma holding, a Águas do Brasil. Ele está como assessor de comunicação e não poderia estar bem ocupado essa cadeira. Ele, que é uma pessoa conhecida na cidade, sabe transitar muito bem nos meios de comunicação. Isso é muito importante, exatamente para que possa estar fazendo essa ponte entre a população, uma empresa sólida e falando de tudo aquilo que a Água do Paraíba se propõe
e ele também tem muita experiência como ao longo dessa caminhada toda dele. Adelfran Lacerda, vou te chamar só de Lacerda, é que todo mundo lhe conhece, né? Seja muito bem-vindo ao programa A Hora e a Vez do Empreendedor. A satisfação é nossa, Edivaldo, pela possibilidade e oportunidade de estarmos participando desse programa que já está no cenário de telecomunicações de Campos, mas também não poderia ser diferente pela sua atuação pública também, atuação comunitária em Campo dos Goitacazes. Você que já vem de uma larga experiência realmente na vida pública, reconhecida pela população, também sua trajetória vitoriosa quando você esteve à frente da Codenca, e eu tenho certeza que novos passos, um novo futuro muito melhor para Campos também vai ser alcançado graças ao seu apoio, graças à sua participação nesse governo Rosinha Garotinho, sobretudo exercendo a função de subsecretário de Desenvolvimento Econômico. Portanto, é um prazer para a gente, uma satisfação e uma oportunidade de aprendizado com você. Tá certo, obrigado, viu? Obrigado. Agora, Lacerda, você é jornalista, né, de profissão, você já ocupou quais são? Vamos falar um pouquinho das cadeiras, dessa experiência toda que você acumulou aí durante esse tempo seu, porque afinal de contas a comunicação ela é muito importante, porque muitas vezes a pessoa fala uma coisa e a pessoa acaba entendendo uma outra. Então tem que saber muito bem como se comunicar. E isso você já deve ter experiências boas e experiências ruins também, né? Não a sua, mas de alguns interlocutores, na verdade. Na verdade, a comunicação social hoje deve ser entendida e interpretada de uma maneira muito ampla. No passado a gente se falava apenas de assessoria de imprensa, assessor de imprensa, mas hoje a comunicação tem que ter uma visão holística nela e ela tem outras dimensões. A comunicação hoje ela é integrada por outros componentes, por outras variáveis de relacionamento individual e social. Nelas estão inseridas questões como marketing, propaganda, publicidade, relações públicas, e o aspecto mais novo da função de comunicação hoje é o aspecto institucional, esse que a gente vem fazendo em Águas do Paraíba, que seria o topo, o coroamento dessa inserção de comunicação, que na verdade ela não se limita em saber utilizar esses instrumentais de democratização da informação e de relacionamento com a sociedade. Na verdade, ela aproxima a empresa da sociedade e aproxima a sociedade da empresa também, para através desse mecanismo de feedback, a empresa está se aperfeiçoando constantemente e a sociedade sendo atendida cada vez melhor pelas empresas. Como é que se lida hoje? Houve uma quebra de paradigma muito grande com relação à comunicação, né? As pessoas hoje elas não querem apenas ficar ouvindo, elas querem interagir. Enfim, hoje com a internet, com o Facebook, as empresas elas ficam muito abertas, elas ficam muito, fica com uma janela muito aberta para todos, né? A transparência tem que ser a principal bandeira de qualquer empresa. Você, como assessor de comunicação, como é que você interage com relação ao Facebook, que hoje a gente sabe que uma marca ela demora muito para ser construída, mas ela pode ser desconstruída muito rapidamente através do Facebook, a exemplo do que aconteceu com a Coca-Cola há pouco tempo atrás. Enfim, isso, todas as empresas estão sujeitas a isso, né? Como é que você, como assessor de comunicação, como é que você lida com isso? Essa interlocução com as pessoas, com a população, através até mesmo das redes sociais. Fazendo uma retrospectiva histórica e brevemente, a gente vai lembrar que o livro, na verdade, ele surge no mundo propriamente dito com uma linguagem tipográfica impresso a partir do século XVI, na virada do século XV, ou seja, a partir daí houve realmente uma possibilidade de acesso maior da população então existente no planeta, que praticamente não lia e não tinha acesso a nenhum livro que não fossem os livros manuscritos. Muito tempo depois, já no século XIX, no comecinho do século XX, a gente teve a grande modificação em termos de relação de comunicação na sociedade, que foi o surgimento do rádio. E muitos até acreditavam naquela época que o rádio iria suplantar a imprensa, a linguagem escrita. Isso não aconteceu. Depois do primeiro, lá por volta do ano de 1930, por aí, começou a se popularizar a televisão. E também naquela época, alguns preconizadores achavam que a televisão ia exterminar com o fenômeno rádio. Até que nós avançamos em termos da sociedade e nós assistimos lá pelos anos de 1980, dos anos 80, anos 70, a vinda, o surgimento do mundo da informática, do mundo virtual. E também achavam naquela época de que a televisão iria desaparecer, a rádio iria desaparecer, o jornal iria desaparecer. Mas na verdade não é isso que acontece. Cada um ocupa a sua função no mercado e todos eles agem independentemente e agem harmonicamente também. Eles interagem entre si.
Depois do surto, depois do surgimento da informática, veio a era da comunicação social digital, que aí sim foi na virada do século XXI, no começo do século XXI, onde se disseminou no mundo inteiro os conhecimentos de internet já aplicado para as redes sociais. E mais uma vez acharam que os meios de comunicação tradicional iriam desaparecer. Coincide com esse período também o fortalecimento das TVs a cabo. Então o que a gente assiste, na verdade, é uma constante melhoria, uma constante modernização das formas de um homem se comunicar, mas isso não significa o sucateamento da história do passado. Na verdade, a gente tem que entender isso numa perspectiva histórica, porque outros avanços virão aí pela frente também, como já estão vindo. Hoje você já tem telas holográficas, você já tem o sistema de composição digital holográfico, onde você pega a tela do computador, por exemplo, ela já o teclado do computador é projetado numa mesa e você já tecla com sinais luminosos. E a infinidade de conquistas que a gente vai ter nessa área é muito grande. Mas o grande diferencial disso tudo, a grande importância disso tudo, é que a comunicação ela deixou de ser unidirecional para ser onidirecional no seu sentido mais amplo. Então hoje você não tem só mensagem, mensageiro e quem recebe essa mensagem. Todos exercem o mesmo papel ao mesmo tempo. Então hoje quem lê interage com quem escreve. Quem escreve está atingindo públicos que não imaginava que poderia atingir. E aí cai naquela questão que você falou. Como hoje existe uma coisa chamada viralidade da comunicação, ou seja, a comunicação viral é como uma flecha que você lança de um arco que ela vai para frente, mas você não sabe onde ela pode chegar. Então, através dessa rede social, dessa rede de internet, as consequências de qualquer comunicação mal feita, desequilibrada, mal harmonizada, ela pode trazer danos muito grandes para aquelas pessoas que estão dependendo e estão em torno daquela mensagem. Então, a função do comunicador hoje aumentou muito mais em termos de zelo por isso. Apenas por uma característica que deve ser notada ainda, embora hoje os blogs e as redes sociais, os Facebook da vida, estejam na ponta de linha em termos de referência, mas hoje se tem pesquisa, sobretudo, que cerca de 80% de tudo que é divulgado nesses blogs, nesses sites, nessa rede interativa, tem como base de informação o serviço que é gerado pela mídia convencional. Mas isso também é transitório, porque nós estamos caminhando para um modelo que a gente não sabe exatamente como vai chegar, qual vai ser o final dele. Mas a gente já tem... É um momento de transição mesmo, né, Nelson? É um momento de transição e durante a transição é muito difícil você ter uma percepção muito clara desse processo. Mas a gente sabe que por trás disso tudo está cada vez mais a necessidade das pessoas e da sociedade satisfazerem as suas necessidades. Então as pessoas não vão ser só receptoras das mensagens, na verdade elas vão definir que mensagens são importantes para ela e como é que elas vão influenciar nesse mundo que parece longe delas, que parece distante delas, mas que não existe sem elas. Você sabe que você estava falando e me veio à memória exatamente esse problema todo que aconteceu, essas manifestações todas que aconteceram no Brasil esse ano e que está sendo tese de muitos estudos. Eu estava esses dias vendo uma matéria em que um professor da Fundação Getúlio Vargas, ele está estudando essas manifestações, se não me engano, saiu acho que até no Fantástico, no Domingo no Fantástico ou na Record, não lembro, estudando a origem dessas manifestações. Uns dizem que era pela necessidade das pessoas falarem, porque as pessoas elas ouviam a televisão, o rádio, enfim, liam os jornais, mas elas não conseguiam falar, elas não conseguiam se comunicar. Então, uns acreditam que houve uma quebra de fato, de paradigma, em que as pessoas querem se comunicar. E aí elas começaram a se comunicar ao ponto de fazer essas manifestações sem que as pessoas conseguissem entender exatamente o que estava acontecendo, o que eles queriam dizer, qual era o tipo de resposta que essa população queria, quem faz parte dessas manifestações todas. E isso tudo assustou o meio empresarial, o meio político, porque as marcas todas ficaram um pouco quase que a deriva disso tudo, os políticos também, sem saber exatamente que proporção isso tudo poderia atingir. Poderia atingir político, poderia atingir marcas, enfim. Então eu acho que o pessoal de marketing, o pessoal de comunicação das grandes empresas, como a exemplo da Acto Paraíba, todo mundo naturalmente começou a olhar com outros olhos as redes sociais. Isso aconteceu com vocês também?
É preciso entender cada vez mais esse fenômeno social que surgiu agora no Brasil, mas que ele é uma onda, ele é uma repetição em outra escala do que já acontece em outras partes do mundo, mas absolutamente nós temos que levar em conta alguns fatores. Seria impossível essa manifestação de massa, essa arregimentação de massa, esse comportamento coletivo sem a presença da internet. Está demonstrado, está provado que foi a internet que conseguiu unir as pessoas em torno de mensagem. Mas nós não podemos deixar de observar outros aspectos também muito importantes que precisam ser levados em consideração. O primeiro deles é que se a população, toda vez que a população vai para as ruas, é para romper barreiras que estão limitando muito as suas necessidades ou a sua participação. Foi assim na Revolução Francesa, foi assim na transição da Idade Média para o mundo moderno, foi assim nas grandes guerras mundiais, foi assim nos protestos pela paz, foi assim no movimento hippie estruturalista, tem sido assim ao longo da história. Então, quando a sociedade se sente acuada de uma maneira tal que ela não consegue mais ter voz e ter vez, ela vai quebrando todas as barreiras como uma água que vem em vagalhão, vem em onda, vem destruindo tudo que está na sua frente. Então nós temos que entender por que os veículos de comunicação social no Brasil não estavam dando expansão ou não estavam dando voz a essas vozes. Isso serve de uma autocrítica muito grande para os veículos de comunicação, que não estão conseguindo compreender exatamente o grito e as vozes que vêm da rua. Outro fator importante que deve ser considerado também é o atraso político que o Brasil vive em termos nacionais e em termos internacionais. Ou seja, a classe política, salvo as honrosas exceções que sempre tem em todas as categorias sociais, mas a classe política ela não mais representa a sociedade como ela quer ser representada. É muito fácil também a gente dizer que o político é corrupto, eu não voto nele, mas acontece que os políticos são eleitos pela própria sociedade. Então a sociedade também é responsável pelo perfil político que está aí. Então, uma autocrítica também que a gente pode fazer, quem não gosta de levar a sua vantagem, quem não pensa primeiro nas suas necessidades ao se pensar no coletivo. Então esse grito das ruas é um grito da sociedade, mas é para a própria sociedade que está reproduzindo no mundo político o seu modelo de relacionamento. E um terceiro aspecto foi a deterioração completa dos serviços públicos do Brasil, sobretudo os serviços relacionados à saúde pública e à mobilidade urbana, ou seja, a questão de espaços livres, a questão de transportes coletivos, a questão de metrô e também a questão de educação. Assistiu-se sim no Brasil alguns surtos, algumas reclamações, alguns protestos na área de saneamento, que o Brasil ainda está muito atrasado nessa área. Para você ter uma ideia, as últimas estatísticas do Ministério da Cidade registram que em termos nacionais, menos de 35% da população brasileira tem esgoto coletado e tratado. Uma realidade que é bem diferente da de Campos, que nós podemos comentar lá na frente, mas que está exigindo do governo federal uma postura muito firme de promover a universalização do saneamento no Brasil até 2025. Mas isso a gente pode detalhar lá na frente, porque nesse tópico das ruas, o movimento ele não vai cessar, o movimento ele vai viver de espasmos e de apresentações episódicas, mas também ele vai ser cada vez mais consistente, porque o povo voltou para a rua e o povo descobriu a força de estar na rua e a força da sua participação e a força da sua pressão social e política. Isso é bem-vindo. Você sabe que eu tenho percebido, e as pessoas também têm percebido isso, que muitos achavam que isso era só uma onda que vai passar. Muito pelo contrário, você retratou muito bem o que todos nós temos visto, que não foi uma onda, muito pelo contrário, foi uma coisa que veio para ficar mesmo e virá com muito mais frequência, porém com muito mais consistência. Elas vão saber exatamente o que fazer, quais são os questionamentos que eles vão fazer. Isso, sem dúvida nenhuma, vai repercutir, isso ninguém tem dúvidas, vai repercutir nas eleições, nas próximas eleições, na próxima eleição do ano que vem, nas outras para vereador, no Brasil inteiro. Isso tudo é muito importante. E você veja que os próprios partidos políticos, no momento quando chegam na televisão, né, eles estão dizendo exatamente isso. Nós ouvimos as vozes das ruas, ou seja, mostrando para a população que eles estão atentos a esse movimento.
mas ouvir mesmo, quem vai ouvir é a população na hora das pessoas pedirem o voto e ter mais consciência na hora de votar. Isso é uma questão social, como você bem colocou, e as pessoas, o tempo vai passar, as pessoas eu acredito que vão estar mais conscientes. E eu acho que isso aconteceu mais para achocalhar mesmo, né? E as pessoas entenderem de fato o seu papel. Se me permita mais algumas observações em torno desse tempo que eu julgo indispensáveis, que são o seguinte: ao mesmo temmo que esses movimentos são muito bem-vindos e assim devem ser vistos e estimulados por toda a sociedade, por cada um de nós, mas nós absolutamente não podemos concordar e não podemos avalizar o vandalismo, as atitudes predatórias, as atitudes destruidoras do patrimônio público e também as atitudes oportunistas de pessoas que se usam desse movimento para fins escusos. É inadmissível a destruição do patrimônio público em nome desse tipo de protesto. É inadmissível, por exemplo, cercear o direito e a liberdade da imprensa em comunicar esses fatos. Nós tivemos vários profissionais jornalistas e advogados que foram vítimas de vândalos, também de pessoas durante esses movimentos. Isso é inaceitável. Então, para essas pessoas que não ainda aprenderam a conviver em sociedade, não sabem viver em sociedade, elas devem ser reeducadas e também, na medida do possível, punidas. Verdade. Olha, você que está sintonizando agora, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Hoje eu estou aqui com a Delfran Lacerda, ele que é jornalista, advogado, mestre em planejamento e gestão de cidades, e hoje está ocupando um cargo importante lá na Água do Paraíba. Ele está como assessor de comunicação, inclusive não poderia estar bem entregue esse cargo. É uma pessoa super competente, onde está acostumado a lidar com essa diversidade de opiniões que tem, tanto das pessoas que utilizam o serviço, quanto da imprensa, que por outro lado cobra também. Enfim, então uma empresa tem que estar muito bem assessorada para que possa estar mostrando de fato o papel em que ela exerce. Muito obrigado pela audiência e o carinho de vocês que estão sintonizados através da Rádio Difusora do 150 AM e também da VTV Canal 10, a Mundi TV. Lacerda, você é mestre em planejamento e gestão de cidades. Como é que você tem visto? A nossa cidade tem mudado muito de um tempo para cá, né? De uma forma muito rápida, para uns até assustadora, porque você veja que são muitas obras que o governo municipal tem feito, são muitas obras importantes de infraestrutura, preparando de fato a cidade para esse crescimento muito grande. Nós temos, por outro lado, a iniciativa privada vindo com muita força, empresas novas vindo para cá, o shopping, nós temos aqui alguns shoppings, todos eles estão se preocupando com as suas expansões, né? O shopping 28, o shopping que fica perto do Shopping Estrada, enfim, todos eles, né? Você veja que hotéis estão surgindo e outros hotéis estão vindo para campos. Enfim, é um crescimento muito grande que está acontecendo na cidade e de forma muito rápida também. Como é que você, que estudou isso, inclusive é mestre em gestão, em planejamento e gestão de cidade, como é que você vê esse crescimento tão grande aqui na nossa cidade, esse boom de fato? Você acha que é uma bolha? Você acha que realmente esse desenvolvimento está vindo de forma não atropeladora? Como é que você está vendo isso? Givago, nós tivemos a oportunidade de participar da primeira turma em campo de mestrado em planejamento e gestão pública, planejamento regional e gestão de cidades, que na verdade esse curso ele nasceu por uma visão do professor Luciano D'Angelo, que nessa época estava no Instituto Cândido Mendes, para preparar melhor o gestor público, o agente público, para esses processos de modernização da economia e da política de Estado, muito mais do que uma política de governo para a sociedade. E então esse curso inicialmente era voltado para agentes públicos, mas a gente acabou sendo um dos primeiros representantes da iniciativa privada nesses cursos também, porque o Grupo Águas do Brasil, Águas do Paraíba, entendeu a importância de nós estarmos alinhados nessa formação do novo perfil do gestor público, porque apesar de nós sermos uma iniciativa privada, uma empresa privada, a nossa atuação ela é pública e é muito em parceria com o poder público também. Daí justificar por que a gente foi escolhido para fazer esse curso. E eu acho que assim como você hoje está na subsecretaria, como subsecretário de Desenvolvimento Econômico, como já esteve na Codenca também, você pode confirmar que na verdade o que a gente assiste hoje em Campos não é uma bolha de crescimento. Na verdade é importante a gente reconhecer, a gente sempre volta à história, porque a história nos ensina os erros e os acertos do passado.
O município de Campos dos Goytacazes já foi uma das cidades mais importantes no tempo do Brasil colonial e do Brasil imperial também, sendo considerada a quinta cidade mais importante do ciclo imperial. E isso não se devia apenas à sua extensão territorial, isso se devia, no passado, à sua pujante indústria canavieira, sua produção de açúcar, e Campos acabou fazendo parte de praticamente todas as principais etapas econômicas importantes do Brasil. A gente só não participou do ciclo do ouro e do ciclo de minérios e pedras preciosas porque nós não tínhamos essa riqueza abundante em nossa natureza. Mas Campos já foi no passado não tão distante assim, em torno do século XVIII, século XIX. Campos, além de ter sido o maior produtor nacional de cana, o principal produtor nacional de açúcar, Campos antes já tinha o maior rebanho do Brasil. Campos também já foi um dos expoentes nacionais liderando na ponta o processo de produção cafeeira. Campos também já teve um expoente na produção do álcool na década de 70, na década de 80, quando o programa Pro Álcool foi implantado nesse Brasil. E Campos também, as pessoas ainda não enxergam isso com muita clareza, a partir dos anos 80 passou a ser o principal produtor de petróleo, de óleo e gás da província brasileira, do território brasileiro. Então nós estivemos participando de todos os grandes processos econômicos desse país. E nós hoje estamos imersos, sim, numa outra realidade que foi construída pela história, mas uma realidade que torna Campos de capital importância no contexto econômico regional e interestadual também. Você vê que Campos hoje ela se situa no eixo rodoviário da BR-101, que une a região sul, a região norte e nordeste do país, e que distante de Vitória, que é um centro consumidor muito grande, próximo ao Rio de Janeiro, próximo a São Paulo, próximo a Belo Horizonte também. E nós hoje contamos com uma malha, uma infraestrutura que passou a ser recuperada de maneira muito dinâmica, que torna o modal de Campos muito atrativo para investimentos nacionais e investimentos internacionais também. Nós temos uma malha viária invejável no estado do Rio e no Brasil. Nós também temos uma malha ferroviária pré-existente, que é remanescente do passado, mas está intacta para ser potencializada. Está aí o exemplo do Porto do Açúcar, o seu mineroduto que está trazendo o minério da região de produção de Minas Gerais aqui para o Porto do Açúcar. Esse projeto ele é um projeto irreversível, ele pode alterar agora a sua velocidade de crescimento, a sua aceleração em função de problemas que estão sendo vividos pela empresa mãe, a LLX, mas é um projeto irreversível. Então nós contamos com uma malha viária, nós contamos com uma malha ferroviária, nós agora estamos sendo dotados de uma estrutura portuária, que era o que estava faltando nessa região, porque para qualquer região se desenvolver realmente em larga escala, ela tem necessidade de um porto. O Brasil precisa absurdamente de portos. Inclusive, eu acho que é um dos grandes gargalos que nós temos hoje no país. Né? Sem dúvida nenhuma, para receber e para exportar também. É inadmissível que no Porto de Santos, caminhoneiros fiquem estacionados lá com soja para ser descarregada e transportada por mais de 20, 25 dias, pagando custos altíssimos por isso e custo de estocagem também absurdo. Então, o Porto de Campos ele é plenamente viável e vai acontecer, não só pela sua localização geográfica, mas também por ser uma necessidade para o avanço do Brasil. E nós tivemos uma grata surpresa na última semana, quando o governo federal, a presidente Dilma Rousseff, atendendo um pedido do deputado federal Antônio Garotinho, que trouxe a Campos o ministro de Aviação Moreira Franco, municipalizou agora o porto. Eu ia abordar esse assunto com você agora, a importância do aeroporto aqui para a nossa cidade, porque ele vem num momento muito importante e oportuno. Né? Campos e Macaé já exerciam uma posição estratégica no transporte de material, de infraestrutura e de pessoal para a bacia petrolífera, para a bacia de Campos, para o polo petrolífero no mar, na plataforma continental. Mas Campos tem uma média aí já de cerca de 12 mil passageiros por mês transitando nesse aeroporto de Campos. E como a vantagem adicional, muitos ouvintes ou telespectadores podem não entender muito bem essa linguagem, mas o aeroporto de Campos, na verdade, é um porto seco. Ou seja, além da gente ter o Porto do Açúcar, que vai ser o porto molhado, que vai ser apoiado também pelo Porto de Barra do Furado, apoiando essa logística e essa infraestrutura da Petrobras, nós temos condições aqui no aeroporto Bartolomeu Lisandro de concentrar boa parte da entrada de mercadorias, de bens duráveis e de bens de consumo do mundo inteiro e também exportar para o mundo inteiro. Porque os aeroportos do Rio de Janeiro, assim como os portos do Brasil, estão também com problema de estrangulamento.
de um gargalo muito estreito para eles. Então, além de Campos poder ter um potencial muito grande na dinamização e na maior rapidez de atendimento à indústria offshore, ela também vai servir a todo o capital e a todo o capital nacional e internacional na agilização de documentação, de transferências e de prestação de serviços e prestação de cargas. Inclusive, pegando esse gancho aqui, o aeroporto nosso, Bartolomeu Lisandro, ele volta para as mãos do município, né? Porque ele já foi no município há 30 anos atrás, se não me engano, o governo federal passou a administrar o aeroporto Bartolomeu Lisandro, ficou nas mãos do governo federal durante 30 anos e eles fizeram, e a gente tem visto isso, foi uma contramão do desenvolvimento do município de Campos. Eles não acompanhou o investimento no aeroporto, não acompanhou o crescimento do município de Campos. E agora volta para as mãos do município de Campos, que você veja que está acontecendo no país inteiro a privatização dos aeroportos. E dificilmente isso iria acontecer no município de Campos, né? Tão cedo isso não iria acontecer. E a prefeita, de forma muito rápida, perspicaz, um trabalho que não foi ontem que foi feito, foi desde 2009, assim que ela assumiu o governo, junto com o deputado federal Antônio Garotinho, começou a trabalhar para que pudesse fazer essa municipalização e aí potencializar o aeroporto, transformando ele no aeroporto alfandegado, que ele era no passado, né? Perdeu essa titularidade, essa importância de ser alfandegado e agora vai se lutar de novo para que ele possa ser alfandegado. E aí vai exatamente aquilo que você falou. Além de pessoas, além de transporte das pessoas, terá também carga e descarga. Isso vai ser muito grande, porque a gente precisa, a cidade de Campos está crescendo muito. Tanto a agilidade de grandes empresários para poder fazer o deslocamento, isso é necessário. Você veja que hoje saiu uma matéria no Jornal Nacional há pouco tempo atrás, dizendo que existe um número muito maior de pessoas hoje buscando a passagem aérea, buscando os aviões, né? E viajar de avião. E acaba sendo até mesmo muito mais barato viajar de avião do que viajar de ônibus, enfim, enfrentar a estrada, muito tempo na estrada. Então isso eu acho importante para o nosso município, né, Marcelo? Hoje várias pessoas, avião não é elite, avião é um transporte também de massa, rápido e seguro também. Agora, só que pela concorrência no Brasil, que ainda ela é incipiente, e pelo estrangulamento dos aeroportos, a passagem ainda está muito mais cara. Acho que você se lembra disso, há cerca de 3 anos atrás, eu viajava do Rio São Paulo de avião, pagando 50, 60 reais por uma passagem de avião, enquanto a passagem de ônibus variava entre 80 e 100 reais. É essa uma realidade competitiva que a gente tem que voltar para ela. Isso vai ser possível sim, porque a gente precisa entender que na modernização do Estado brasileiro, na modernização da sociedade brasileira, aí entra relevantemente também o papel da privatização. O Estado hoje não dá conta mais de cuidar de todos os serviços que precisa prestar para a sociedade. E eu chegaria um pouco mais longe disso. Eu acho que deveria ser realmente do domínio do Estado questões estratégicas como a questão da saúde, da educação e da segurança. Mas todo o resto ele precisa ser privatizado, precisa se discutir de que maneira, precisa se discutir de qual é a melhor reciprocidade, como é que a sociedade vai ganhar mais. Mas a questão da privatização, a questão da parceria público-privado hoje está na ordem do dia e é isso que vai tirar o Brasil e Campos da situação que estava para um patamar muito superior, para um patamar muito mais dinâmico, alinhando-se realmente às grandes potências econômicas mundiais, como a Coreia, a China, o próprio Japão e a própria Alemanha. É essa visão grande que a gente precisa ter, porque o povo é formidável, o povo é muito bom. O país é muito grande. O país tem riquezas minerais e riquezas de sol, de água, que são invejadas pelo planeta inteiro. O Brasil tem muita extensão territorial para o plantio também. Então o Brasil reúne todas as condições necessárias para ser, sim, a grande nação de desenvolvimento do século XXI. E Campos participa desse ciclo. Você como subsecretário econômico de desenvolvimento e com esse programa seu que presta uma grande ajuda à sociedade também, disseminando esse conhecimento, essas informações, você está estrategicamente colocado nesse novo ciclo
da economia, que, como a gente comentou, ela vem de um passado, ela vem de uma história que tem alicerce para isso, e hoje transformar o campus, além de ser esse centro modal de ferrovia, aerovia, porto e aeroportos, Campos hoje tem uma das melhores infraestruturas de prestação de serviço do estado do Rio de Janeiro. E quando a gente fala isso, a gente fala de saúde, a gente fala de saneamento, a gente fala de educação, a gente fala de creches, a gente fala de escolas, a gente fala de hotelaria, oportunidades e também opções de lazer. Então, Campos realmente não pode deixar de perceber a sua importância histórica e estratégica nesse momento e aproveitando-se disso. Aí sim que é o grande segredo dessa questão, aí que está o grande desafio disso. Como fazer a população campista participar desse processo? Porque se não houver um contínuo aperfeiçoamento da mão de obra, se não houver uma qualificação constante dessa mão de obra, o que nós vamos ter aqui é a importação de pessoas de fora de Campos para os principais postos de trabalho. E nisso eu tenho assistido também um esforço muito grande do governo Rosinha, nessa bolsa de trabalho nessa bolsa de trabalho e renda que ela tem, nessa bolsa de empregos que ela tem e na qualificação de mão de obra. E isso é o papel de um político com visão, garantir o espaço para os seus concidadãos, para os seus cidadãos e também, em função disso, preparar essa mão de obra local para se ingressar, para se incluir nessa etapa, nesse processo que é muito rápido. Marcelo, você veja que o governo ele realmente está fazendo, existe uma secretaria voltada para isso, Secretaria de Trabalho e Renda, mas pela velocidade que o desenvolvimento do nosso município está acontecendo, a gente não consegue preparar a nossa população. A demanda é muito grande. Hoje, o Porto do Açu, que ele passou por esse momento de declínio e já retomou, inclusive já até anunciou um novo grupo que assumiu o Porto do Açu, é uma realidade. Nós temos o complexo da Barra do Furado também, que é uma outra realidade, fora o mercado inteiro que nós temos aqui, né, que absorve muita mão de obra, porque ele está muito aquecido. A mão de obra hoje é um grande problema, né? Eu tenho trazido algumas pessoas aqui para que a gente pudesse falar um pouco mais do que significa quando a gente começa a rotular, a mão de obra é um problema, né? Será que é um problema por conta da desqualificação? Será que é um problema do despreparo realmente das pessoas? Enfim, será que as pessoas não estavam preparadas ou não acreditavam nesse desenvolvimento? Será que tem vindo empresas para cá que nós não tínhamos a qualificação, cursos de qualificação preparado para essas empresas que hoje estão demandando pessoas? Outro dia eu estava conversando com um rapaz que entrevistei ele aqui no programa e ele tem 10 funcionários, os 10 funcionários todos são de fora, todos eles, porque a preparação de uma mão de obra dele demoraria um tempo, ele não teria esse tempo para poder aguardar, porque o negócio dele era para já, ele precisava rodar a atividade dele, ele foi obrigado a trazer mão de obra de fora. Isso está acontecendo de fato na nossa cidade, mas eu queria aproveitar esse gancho e começar a fazer a inserção agora da Água dos Paraíbas. Eu sei que a Água dos Paraíbas ela emprega muita gente, né? E como é que vocês lidam lá com essa mão de obra? É uma mão de obra especializada, a gente sabe disso, tem muita mão de obra lá especializada. Como é que vocês fazem com a mão de obra? Como é que vocês lidam com a mão de obra? É difícil? É fácil? Enfim, como é que vocês fazem para segurar também uma mão de obra que depois que você prepara, tem um outro problema também, né? Muitos empresários têm esse grande dilema. Prepara a mão de obra, depois que a mão de obra está preparada, ela já está pronta para poder ir para o mercado. E tem um problema dos empresários reterem essa mão de obra para dentro da empresa dele. Como é que a Água do Paraíba lida com isso? Divago, nós já falamos da história, nós já falamos também da infraestrutura da região, nós já falamos também da importância de Campos nesse cenário estratégico, mas o grande fator de transformação da sociedade é a educação. Porque a Coreia ela descobriu isso, porque a China descobriu isso, que os Estados Unidos da América eles descobriram isso, porque o Japão descobriu isso e a Alemanha também, eles hoje estão na ponta desse processo. É inadmissível que hoje no Brasil nós não tenhamos escolas que não sejam de turno integral. É inadmissível que no Brasil nós não tenhamos professores e instrutores altamente capacitados e remunerados justamente por isso.
Então, um esforço que precisa ser feito regionalmente é compreender esse momento que a gente está e colocar numa mesma mesa para discutir, além da questão política, reunir a Associação Comercial Industrial de Campos, a Câmara de Dirigentes Lojistas, Sindicato de Ceramistas, Sindicato de Bares e Hotéis e similares, também reunir a Rede de Integração dos ESS, SESI, SESC, SENAI e SENAC, integrar todo esse pessoal numa mesa só e definir como é que deve ser feito esse treinamento, esse aperfeiçoamento, essa qualificação e essa oportunidade de melhoramento da nossa mão de obra. Todos esses cérebros, todas essas instituições, ela deve se unir em torno desse projeto e eu tenho certeza que o governo da Rosinha, ela se predispõe a ser o condutor desse processo, a ser o mediador desse grande processo, porque nós não podemos deixar mais essa oportunidade histórica passar pelas nossas mãos. Também é muito importante a participação do Sindicato Rural de Campos, dos trabalhadores rurais também, que nós temos que pensar num novo modelo de educação rural para o nosso município. A nossa força rural, a nossa força agrícola também é muito importante, e eu digo para você, é tão importante quanto a do petróleo, porque a geração de alimentos é um desafio mundial, uma necessidade mundial, e nós não podemos perder essas oportunidades em função de uma malha de canais que nós temos aí, com mais de 2.000 quilômetros, ou seja, nós temos como irrigar todas as nossas áreas agricultáveis. Nós temos uma função de insolação, a presença do sol nessa planície que faz o crescimento da planta ser mais rápido também. Então, até por questões hidrológicas e questões de insolação também, nós somos abençoados por Deus. Mas agora falta a nossa parte, como gente, como homem, trabalhar nisso. Com relação a Águas do Paraíba nesse processo, nós sofremos muito com isso. Para você ter uma ideia, a Águas do Paraíba, ela prioriza todos os seus investimentos e todas as suas articulações de gestão no município de Campos e na região. O que representa isso na prática? 96, 97% de todos os nossos funcionários, de todos os nossos colaboradores, e são 300, são campistas. A maioria desses colaboradores são campistas, cerca de 96, 97% da nossa mão de obra, sendo 300 colaboradores diretos. A grande parte desses nossos colaboradores é formada pelo IFE, pelo Instituto Federal Fluminense, digo Escola Técnica Federal de Campos, e é também formada pelo SENAI. E além disso, nós temos também uma inserção muito grande no setor universitário em apoio de pesquisas e de estudos dessa questão de saneamento. Mas na questão, sobretudo, de formação da mão de obra, o que a gente faz? Na verdade, a Águas do Paraíba tem servido de entreposto de qualificação dessas pessoas para outros empregos. As margens de salário que a empresa oferece são margens médias superiores ao mercado de Campos. Mas a empresa não tem condições de competir com os salários da Petrobras. A empresa não tem condições de competir também com outras empresas que são mais de ponta em termos de tecnologia, de rapidez e de absorção de mão de obra. Então, nossos funcionários lá sofrem uma rotatividade muito grande. Nós, na verdade, nós temos dificuldade de reposição de mão de obra em várias áreas. Essa questão de soldador, essa questão de encanador, essa questão de restaurador de pavimento, essa questão de técnico em eletricidade, de técnico em computação, de técnico em química, de engenheiros de produção, de engenheiros ambientais, é uma área que a empresa sempre está carente, porque, na verdade, as necessidades elas são crescentes, o saneamento em Campos cada vez aumenta mais. Para você ter uma ideia, hoje é uma realidade totalmente diferente quando a concessionária assumiu em 1999. Quando se assumiu em 99, Campos tinha 0 de esgoto tratado e esgoto coletado. O esgoto ele era coletado em cerca de 20% da cidade, na área central da cidade, e era despejado in natura no Rio Paraíba do Sul. Mas o tratamento era 0, não tinha nenhum tratamento. Hoje, qual é a realidade de Águas do Paraíba? Hoje, Águas do Paraíba coleta 80% do esgoto gerado pela cidade, e desses 80%, 100% são tratados em 6 estações de tratamento de esgoto. E louve-se nisso o empenho e a bravura do governo Rosinha Garotinho também. As pessoas podem falar, já que a gente está falando isso gratuitamente, mas a gente fala isso baseado em fatos. Quando a prefeita chegou em Campos, quando ela assumiu o primeiro mandato, Campos tinha cerca de 30% a 40% do esgoto coletado e tratado.
Campos tinha 3 estações de tratamento de esgoto apenas. No primeiro ano de governo Rosinha, Campos passou a ter 6 estações de tratamento de esgoto. Dobrou. Isso significa já hoje, concretamente falando, cerca de 800 litros de esgoto tratado por segundo em Campos. Mais 3 novas unidades de tratamento de esgoto serão instaladas ainda no seu governo. Campos hoje já é considerada a segunda melhor entre as maiores cidades do estado do Rio em saneamento. Nós estamos atrás apenas de Niterói, mas isso não nos incomoda em nada, porque Campos vai crescer ainda mais do que Niterói, porque o crescimento demográfico de Campos vai ser maior do que o de Niterói. Todos os indicadores, todos os vetores de crescimento urbano e metropolitanos estão indicando isso. E em Niterói também existe uma outra empresa que é co-irmã de Águas do Paraíba, que é Águas de Niterói, que também faz parte dessa rede de águas do Brasil, que tem 13 concessionárias no estado do Rio, São Paulo e no Amazonas. Nós participamos até de um encontro nacional há 2 semanas atrás, quando os nossos diretores, nossos investidores anunciaram os resultados para a gente. Nós chegamos já à cifra de abastecer com água e tratar de esgoto 5 milhões de brasileiros, 5 milhões de pessoas. Nós hoje somos o maior grupo privado de água do Brasil, mas o mais importante que foi colocado para a gente o tempo inteiro: nós não queremos ser os maiores, nós queremos ser os melhores nessa área, para devolver à população cada vez mais o que ela está pagando em tarifa, o que ela está contribuindo com o seu pagamento para ter um produto de qualidade e serviço de qualidade. Só para arrematar o que Campos hoje é em saneamento, trazer para o seu programa a última pesquisa feita pelo Serviço Nacional de Informações de Saneamento, que é um órgão que trabalha para os ministérios da cidade, e esse órgão coloca Campos entre as 25 melhores cidades das maiores do Brasil em saneamento, e Campos também é a segunda maior cidade que evolui em investimento de saneamento do Brasil. Está atrás apenas da capital João Pessoa, cujo governo também lá está fazendo um esforço muito grande nesse sentido. E como eu disse no começo do nosso programa, nós temos que caminhar para a universalização do saneamento, insistindo com as pessoas que o nosso serviço é água e esgoto, mas na verdade a nossa finalidade social é saúde pública e meio ambiente. A cada R$1 que se investe na área de saneamento, você economiza cerca de R$4 na rede pública, com doenças de veiculação hídrica, doenças que matam e trazem sérios problemas para a população por falta de saneamento ou por saneamento de má qualidade. Hoje no Brasil, para você ter uma ideia, cerca de 60% das internações hospitalares são feitas em função de doenças de veiculação hídrica, por falta de saneamento ou por saneamento inadequado e abaixo da necessidade dele. Eu quero pegar, a gente está quase na reta final do programa, mas eu queria te perguntar uma coisa que é importante para as pessoas dizerem, que existe ainda algumas ligações clandestinas na cidade. Eu acho que vocês sofrem um pouco com isso porque acabam recebendo esse ônus, a conta acaba indo para vocês, né? Tem muita gente que acaba ligando o seu esgoto na rede, nas galerias pluviais. Isso acontece, e tem gente que ainda acha, não, está ligado meu esgoto aqui. Vocês ainda sofrem com isso, com essas redes clandestinas? Como é que está isso aí? Divago, sofremos e sofremos muito, eu vou explicar. Neste momento, agora, quando eu te falei que Campos coleta e trata cerca de 80% do esgoto, nós temos que atingir 100% nos próximos 3 anos. E para isso nós temos investido firme. Já foram mais de 200 milhões de investimento nos últimos anos, feitos só nessa área de saneamento. E você, como gestor público, você sabe que 200 milhões é uma montanha de dinheiro, é um recurso muito grande concentrado num só setor. Neste momento exato que nós estamos falando, nós estamos terminando o ciclo de instalação de rede de esgoto na Pecuária, Parque Nova Brasília, Julião Nogueira, Alphaville, Jockey Clube, e já anunciamos na semana passada os investimentos que começarão a ser feitos maciçamente já a partir desse mês na área da Grande Guarulhos, lá com muitos bairros envolvidos disso, Parque Prazeres, Novo Mundo, Parque São Jorge. Enfim, nós vamos levar para o esgoto e o saneamento para Guarulhos na área que não é atendida. Mas aí que eu respondo a sua pergunta específica. Não adianta todo esse esforço que a gente está fazendo se a sociedade não colaborar, eliminando as ligações clandestinas de esgoto em galerias pluviais. Em bom momento, também no governo Rosinha, houve uma sensibilidade muito grande a esse problema. Já se formou um grupo de trabalho envolvendo a Secretaria de Obras, a Procuradoria Jurídica, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde também, para nós agirmos conjuntamente na eliminação dessas ligações clandestinas. Porque, na verdade,
o que se vê ainda na mídia, nos jornais, da televisão, de reclamação de esgoto, de transbordamento de esgoto em Campos, se deve a 2 fatores apenas. O primeiro, a existência de fossas inadequadas ou insuficientes para atender o efluente daquele imóvel na área onde o saneamento ainda não chegou. Inclusive, Lacerda, eu fui presidente da IMAB no ano de 98. Conviveu de perto com esse problema. E uma coisa que é importante falar é que a fossa ela tem um tempo útil de vida. No momento em que ela esgota, no momento em que se esgota a primeira vez, ela acabou, né? Porque ela colmata, ou seja, ela cria uma casca na fossa, não é isso? E ela acaba ficando totalmente permeabilizada. Então tem gente que diz, minha fossa demorou 4 anos, 3 anos para poder pedir o carro fossa pela primeira vez. Daí, para as outras vezes que vai ter que pedir, vai ser com muito menos tempo. E só vai diminuindo o tempo, Tem gente que acaba tendo que esgotar a fossa na casa dela a cada 30 dias, porque acabou o tempo útil dela, né? Então isso é um problema muito grave que as pessoas ainda têm convivido. Mas têm convivido por falta de sabedoria no momento de fazer a fossa. Mas também a água do Paraíba está chegando com a rede, colocando em todos os lugares, né? Você tem toda a razão em apontar esse problema, que é um problema grave de saúde pública. Na verdade, uma fossa adequadamente construída, para fazer o primeiro esgotamento nela, você vai demorar de 3 a 5 anos. A partir daí, se a fossa ainda ela foi bem construída e ela está bem dimensionada, ela vai atender tranquilamente ao morador daquele imóvel, fazendo uma limpeza por ano ou 2 limpezas por ano. Mas a partir do momento em que ela precisa de mais de 2 limpezas por ano, ou você precisa recuperar essa fossa, e a Águas do Paraíba dá as orientações técnicas para isso, inclusive com plantas gratuitamente a quem procurar, ou vai ter que construir outra fossa. Mas isso é uma história com curto prazo, porque, como eu te falei, nos próximos 3 anos nós temos que caminhar para a universalização do saneamento em Campos também. Então a fossa vai ser um produto urbano que está em extinção. Ela é um mobiliário urbano que ela vai desaparecer, que ela vai deixar de existir com a chegada das redes de esgoto. Mas o que a gente vai precisar se preocupar cada vez mais, e a partir do momento de agora, são as ligações clandestinas de esgoto nas redes pluviais. Ou seja, onde as pessoas não quiseram construir fossas e passava a rede pluvial para descarrego da água da chuva, que foi feita pela prefeitura, as pessoas se espetaram nessas redes pluviais, estão lançando os seus dejetos que transbordam a qualquer chuva. Então, nós chegamos a utilizar até uma tecnologia que é usada nas cidades mais avançadas do Brasil, uma tecnologia com robôs mesmo, que a gente coloca dentro dessas tubulações e acabam filmando todas as contribuições que tem de ligação clandestina de esgoto. Conseguimos muito, mas não conseguimos avançar mais. Por quê? Porque a maior parte das galerias pluviais de Campos também está assoreada, está tomada de areia e precisam ser desobstruídas urgentemente. E esse trabalho também já começou a ser feito pela Prefeitura de Campos. Então é um esforço da iniciativa privada e com o poder público para resolver também essa questão das galerias pluviais, que é muito importante. Ali no canal Campos Macaé, por exemplo, é um cartão de visita hoje da cidade, com os arcos que foram feitos, a gente vê que 80% das ligações de esgoto clandestino que tinham já foram eliminadas. Existe ainda alguma? Com a atuação desses robôs, com a atuação da prefeitura, com a atuação do INEA, mas o canal ainda está recebendo alguma contribuição de esgoto. E tem como detectar de onde está vindo? Algumas sim, outras nós só vamos conseguir detectar agora com essa grande obra de reforma do Mercado Municipal de Campos, porque muitas contribuições ainda são feitas pelo Mercado de Campos e por residências que estão no centro da cidade. Uma sugestão é o seguinte: de repente podia tapar onde está saindo o esgoto, tapa vai voltar para casa. Vai voltar, vamos ver quem vai reclamar do esgoto voltando, né, Lacerda? Hoje existe tecnologia para esses escorantes que é colocado justamente nessas saídas, e você faz o bloqueio dela para que esse líquido volte, e com a cor que vai para casa das pessoas a gente registra a contribuição clandestina. Até fumaça a gente usa para isso. É impressionante, a gente coloca fumageiros nessas saídas e a fumaça ela vai voltando até sair no imóvel da casa da pessoa. Além da tecnologia de ponta, ainda funciona essas coisas assim tão básicas. E aqui entre nós, é um absurdo isso, né? Afinal de contas, a pessoa ela acaba tirando um problema dela e jogando não só para ela mesma,
que ela vai jogar ali no rio, no canal, que vai voltar para ela mesma, mas para toda a família dela, para toda a coletividade. Quer dizer, é uma falta de... É um problema cultural a tal ponto que eu vou revelar para você um detalhe que é chato a gente dizer, mas o programa aqui já até estourou, mas o assunto é tão... É só para fechar, importante. É chato a gente dizer, mas as pessoas precisam saber disso. Onde a gente está passando as redes coletoras de esgoto coletado e tratado, ainda existem pessoas que insistem em manter a ligação na pluvial para não pagar a taxa de esgoto. Mas, sabiamente, o governo federal já pensou nisso. Existe uma legislação federal que determina onde passa a rede coletora de esgoto, o esgoto vai ser cobrado do imóvel, esteja ou não ligado na rede. Isso não é pela voracidade tarifária da empresa, não é nada disso. É realmente para obrigar as pessoas, por uma questão de saúde pública e de meio ambiente, a se ligarem nessas redes. Não vou tomar mais seu tempo. Só tenho que agradecer muito esse espaço que você abre para a gente. Eu quero dizer que você não tomou, não, muito pelo contrário, você utilizou ele muito bem, por sinal, viu? Lacerda, obrigado aí pela sua presença aqui no programa. Eu tenho certeza que hoje foi muito importante, porque a gente pôde aprender muito. Afinal de contas, você é um cara que tem muita cultura, né? Você aprendeu muito e pôde nos passar um pouquinho isso. Isso é bom quando a pessoa tem experiência. O ruim é quando a pessoa sabe muito e ele não quer passar nada para ninguém, né? Então, acaba criando... É só dele a informação, e eu acho que é bom você ter muita informação para dar. Afinal de contas, você é jornalista, você é advogado, você é mestre em planejamento e gestão de cidades, assessor de comunicação da Água do Paraíba, que tem, como eu disse no início do programa, e repito aqui, você está fazendo um excelente papel lá, esse papel de se comunicar não só com a imprensa, se comunicar com a população, se preocupar exatamente da maneira como tem que ser dito aquilo que é verdade, e não mascarar aquilo que tenta se esconder. Não é, tem que ser dito aquilo que é verdade. Muitas vezes as pessoas não entendem e tem que saber exatamente como explicar isso. Então, porque saúde, as pessoas se preocupam muito, mas só sabe o problema da saúde é quando a pessoa perde ela, né? Então, e aí a gente vai ver quais são as causas da saúde. E aí a gente acaba encontrando a questão do saneamento, que é o grande causador do problema da saúde, está exatamente na falta de saneamento. Então, obrigado aí pela sua presença, sua participação aqui no programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Tá bom? Te agradeço mais uma vez. Essas palavras servem de estímulo a nós, para que a gente possa se qualificar cada vez mais e prestar o melhor serviço à população de Campos. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Tá bom. Olha, muito obrigado a vocês aí que estiveram conosco, que estão sempre conosco. Afinal de contas, esse programa é feito para você. Sempre nós trazemos aqui pessoas importantes, pessoas com muita experiência na área do empreendedorismo, porque você sabe, né, o empreendedor, ele tem que trabalhar com... Olha, ainda tem muita coisa que faltou falar com o Lacerda aqui, que eu vou convidar ele para que ele possa vir numa outra ocasião, porque existe um mercado de trabalho, grandes oportunidades de trabalho que pode acontecer, que você também pode aproveitar dentro do saneamento. Às vezes, de repente, você acha, não só a Água do Paraíba, mas existem muitas outras maneiras de você montar o seu negócio, e eu vou convidar... Tá aceito, Lacerda? Tá aceito o desafio, e a população, os seus telespectadores vão conhecer os grandes nichos de mercado que precisam ser ocupados pela população nesse mercado de saneamento, para geração de renda, de riqueza, de emprego, de salários. Então tá bom, olha, o convite foi feito, o convite foi aceito, e você não perca. Eu vou estar divulgando, tá bom, pelas redes sociais. Acompanhe sempre conosco o programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Obrigado a vocês da Mundo TV, canal 10 da Ver TV, e também da Rádio Difusora 850 AM. Grande abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau. A hora e a vez do empreendedor.